lâmpada de Crookes, criada pelo físico William Crookes, é um experimento que, realizando ele, foi possível observar a existência de elétrons presentes em diferentes gases. Como foi testado em vários tipos de gases, deu para ver que essas partículas existem em praticamente toda a matéria. A âmpola é feita de vidro, de um tubo de vidro, e em cada extremidade tem placas de metais ligadas a uma tensão de 10.000 volts. Uma é o cátodo, o negativo, e o outro é o ânodo, o positivo. Também haveria no tubo um buraco que permitia deixar um vácuo moderado para o experimento ser realizado. Quando as placas eram submetidas a diferentes potenciais, aparecia uma luminescência do lado oposto do cátodo, do ânodo, que acabou sendo chamado na época de raios catódicos. A luminescência era gerada basicamente pelo choque de elétrons que atravessavam o tubo e que se encontravam na parede de vidro. Como se pode se observar no experimento, o cátodo e o ânodo não estão em linha reta. Mas como que a luminosidade pode ser reta? Simples, pelo fato dos elétrons aumentarem drasticamente de energia e pela velocidade, porque eles sempre são atraídos para o polo positivo, que é o ânodo. E como a velocidade deles está tão alta, que eles passam o ânodo e batem no vidro, por isso que continua ainda em linha reta. Crookes prosseguiu com diversas modificações do seu experimento. Ele introduziu uma roda feita de pás de madeira dentro do experimento e soltou e aumentou a energia. Deu para ver duas coisas no experimento. Primeiro, que os raios catódicos, ou os elétrons, apresentam massa, porque a roda sempre girava em direção ao ânodo. E que esses raios catódicos, eles eram negativos, porque como que os opostos sempre se atraem, então o positivo sempre atrai o negativo. Então deu a entender que esses raios catódicos ou elétrons têm carga negativa, além da descoberta que eles são uma partícula subatômica, têm massa. Foi por meio desse experimento, anos depois, que Thomson concluiu a existência de elétrons, a primeira partícula subatômica, e depois formulou o seu modelo atômico. Ele concluiu que o elétron tinha três coisas: que se propagava em linha reta, que apresentava uma massa e que, além disso, tinha uma carga negativa. Rutherford, em seu modelo planetário, dizia que todo o peso do átomo residia no núcleo, o qual tinha carga positiva, enquanto os elétrons com carga negativa giravam ao seu redor, em órbitas elípticas. Só que esse modelo ia contra as leis da física clássica, que era baseado no eletromagnetismo, porque os elétrons, girando em órbitas elípticas no movimento acelerado, eles emitiam radiação, assim perdendo parte do seu movimento até se chocar com o núcleo. E em 1913, Bohr propôs uma nova explicação para esse modelo, baseado em dois postulados. O primeiro é que os elétrons eles giravam em órbitas circulares, assim não emitiam radiação nem energia e por conseguinte não se chocavam com o núcleo. E o segundo é que a energia absorvida ou emitida era equivalente a um quanta, que poderia ser obtido pela fórmula da frequência da radiação versus a constante de Planck. Primeiramente, para explicar o modelo de Bohr, vamos recorrer a Rutherford, pois Bohr apenas aprimorou sua teoria. Rutherford, pelo experimento da lâmina de ouro, percebeu que o átomo era formado por um núcleo positivo e era rodeado por elétrons, pois algumas partículas passaram da lâmina de ouro, outras refletiram e outras apenas desviaram. Porém, alguns cientistas perceberam que, na teoria de Rutherford, havia um erro, pois conforme o elétron ia girando em volta do núcleo, ele perderia energia, e assim não se sustentaria na eletrosfera e se chocaria com o núcleo, fazendo com que a matéria da Terra, no caso, e do universo inteiro não existisse. Então Bohr, em sua teoria, propôs que o elétron rotacionava o núcleo em órbitas circulares, e que para se manter nessas órbitas, o elétron precisaria de um nível de energia definido. Sendo assim, ele não se chocaria com o núcleo, porque para se chocar com o núcleo ele teria que perder toda a sua energia, o que não acontece. Bohr, em sua teoria, também propôs que o elétron poderia saltar de uma órbita para outra, sendo que para isso ele necessitaria obter um quantum, que no caso é a energia necessária para um elétron passar de uma órbita
para outra. E quando o elétron passasse para essa órbita, ele não ficaria estável. Por isso, ele perderia essa energia que seria liberado na forma de um fóton. E a gente veria isso, no caso, na forma de luz. Um dos problemas na teoria de Bohr foi que o elétron não possuía uma eletrosfera com órbitas definidas, pois depois vamos ver que na teoria da incerteza de Heisenberg, o elétron não se pode conhecer nem a velocidade, nem o espaço que o elétron está. E o que se conhece é apenas uma probabilidade, mas que isso é muito pequeno, por isso o elétron não pode ser encontrado de uma forma tão fácil. Um dos problemas na teoria de Bohr foi que ele propôs que o elétron rotacionava em órbitas definidas, mas depois vamos ver com a teoria da incerteza de Heisenberg que o elétron ocupa são zonas de probabilidade, conhecidas como orbitais. Nesses orbitais não é possível achar o elétron, pois não se pode encontrar nem a velocidade nem o espaço, o que se tem somente a probabilidade. O modelo de Bohr diz que o átomo tem elétrons com níveis de energias discretos e definidos. Já Heisenberg desenvolveu o princípio da incerteza. De acordo com esse princípio, não podemos determinar simultaneamente a precisão, o momento e a posição de uma determinada partícula. Ou seja, você tem um certo corpo em uma determinada velocidade. E assim a gente não consegue definir exatamente a posição exata em que esse corpo se encontra no espaço. Então, na verdade, não existe uma real discrepância entre essas duas teorias. A única divergência que ocorre é porque não é possível determinar as variáveis atômicas sem perder dos outros referenciais. Então, como consequência disso, o modelo de Bohr acaba se tornando-se inválido cientificamente.